Declaramos que o Senhor é poderoso, adorado neste lugar, Jesus. Toda honra, Deus, e toda glória seja dada a Ti nessa noite, Senhor. Que todos os principados e potestades caiam por terra nessa noite. E que prevaleça a soberania do Teu poder e da Tua palavra, Jesus. Te damos honra, Deus, te damos glória nessa noite. E declaramos sim, Deus, o quão poderoso o Senhor é na nossa vida e no nosso meio, Senhor. Toda honra, Deus, e toda glória a Ti. Queremos, Deus, nessa noite continuar Te adorando, continuar Te buscando, Deus, em espírito. Adore ao Senhor. Diga que Ele é poderoso, e sim, Ele é poderoso neste lugar. O poder dEle está na sua casa. Estamos na Tua casa, Jesus. Te pedimos, Deus, esse momento é Teu, este lugar é Teu, Senhor. Te preparamos um culto, Senhor, e queremos Te adorar nessa noite. Queremos, Deus, Te buscar nessa noite. Queremos romper nessa noite na Tua presença. Amém. Quem está feliz? Uma salva de palmas a Deus. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Dá para acender alguma luz? Oh, glória. Se der para acender mais uma, melhor. Jesus, consigo ver todos, como diz o pastor, todos muito lindos. A sogra do Max não está aí, mas dá os parabéns que só os bonitos entraram nessa noite, como diz o pastor. Amém. Irmãos, podem se assentar. Boa noite, paz do Senhor. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Irmãos, a gente começa, quando eu trago uma palavra, eu sempre começo pelos avisos, tá? E eu peço que vocês tenham um pouco de paciência comigo em alguns aspectos, que eles até hoje não mudaram, mas para a glória de Deus eu creio que vão. Eu peço a vocês que eu estiver andando para lá e para cá com muita velocidade, vocês façam assim para mim. Se eu estiver falando muito rápido, vocês façam assim para mim. E se eu repetir 40 ou 50 vezes Cristo Jesus, vocês digam glória a Deus e aleluia, tá? Eu digo e sempre repito que você está liberado para dar glória a Deus e aleluia, mesmo que você não entenda o que eu vou falar, mas isso vai me motivar, amém, a continuar pregando a palavra de Deus. Então continue, dê glória a Deus, dê aleluia. Se quiser levantar da cadeira, se quiser gritar aleluia, fique à vontade, porque o seu aleluia, o seu glória a Deus vai chegar potente até os céus. E lá Deus vai receber e vai te devolver com bênçãos, amém? Então não pense nele. Glória a Deus. Eu ia fazer um quebra-gelo, irmãos, falando sobre a chamada fé intelectual. E aí Deus me fez viver ela de maneira clara agora, quando o irmão estava tocando no louvor que eu ia entrar, poderoso Deus. Acho que se quem não sabe, a grande maioria sabe que é o único louvor que eu sei tocar, é o único que eu sei bater palma mais ou menos no tempo certo. É o louvor que eu entrei no meu casamento. É o louvor que eu ouço todos os dias e era o louvor que eu tinha o meu sonho que meu filho aprendesse. E segunda-feira ele aprendeu a tocar. Então eu ouvindo esse louvor, eu cheguei pro Luan e perguntei, com a minha fé intelectual, aquela fé soberana que analisa as coisas, lê, olha, como num bom português, interpretação de texto, faz interpretação. Eu perguntei, Luan, estava no script esse louvor? E ele, sim, estava. Eu, sim, era para esse momento. Ah, glória a Deus. Isso é alinhamento de unção. Amém? Então já te convido nessa noite a quebrar alguns paradigmas. E um deles, o primeiro é, abandone essa fé intelectual. Amém? Quem era bom em português na escola? Teu Ivo tá aí? Não, mas eu era muito bom em interpretação de texto. Se eu perguntar para vocês, Ivo viu a uva? Quem viu a uva? Amém, glória a Deus. Se nós formos falar de matemática, quem era bom em matemática? Eu também era mais ou menos razoavelmente bom em matemática. O Leonardo, excelentemente bom em matemática. O Pedro, depois começou a andar comigo, virou muito bom em matemática também. E se eu perguntar para você se 1 mais 1 é quanto? Glória a Deus. São coisas lógicas. E a fé intelectual, ela é assim. Ela tem carregada de bastante lógica. Você vai ler a palavra de Deus, você vai entender o manuscrito, você vai interpretar ele, talvez até buscar alguma verdade. Mas invariavelmente você não vai viver o que está escrito ali. Então nessa noite eu quero te convidar para quê? Para você viver um novo nível de fé, que é a fé sobrenatural. É aquela fé que se eu chegar para vocês e perguntar, sim, aqui embaixo tem um balde, estou derramando um pouco de água doce, e agora estou derrubando um pouco de água salgada. Pela lógica, se eu misturar água doce e água salgada, qual água fica? E segundo a palavra de Deus, é água doce. Amém? E no decorrer do texto que nós vamos ler, isso vai ficar comprovado. Então você saia de uma lógica racional nessa noite e entre na soberana vontade de Deus sobre a tua vida. Comece a compreender as coisas do reino de maneira sobrenatural. Amém? Não pense mais com racionalidade e com lógica de ler, interpretar e tentar de alguma maneira viver o que está escrito no manuscrito. Não, isso aqui não é um manuscrito, isso é a palavra de Deus. Ela é carregada de entendimento sobrenatural. Ela é carregada de visão, ela é carregada de revelação. E que nessa noite a palavra de Deus ela possa te trazer uma revelação pessoal. Amém? Não é só uma revelação de salvação. Quem aqui sabia que Jesus Cristo nunca pregou sobre salvação? E o pastor que já falou sobre isso algumas vezes. Jesus Cristo nunca pregou sobre salvação. Sobre o que Jesus Cristo pregou? Sobre o reino de Deus.
E salvação, sim, era uma maneira de chegar nesse grande reino. Por quê? Porque ele não queria de maneira individual que você acessasse. Ele queria que o coletivo, que o povo entrasse no reino de Deus e vivesse o reino de Deus. E aí eu me lembro que muitos anos atrás, quando eu estava no 2º grau, tinha um professor meu, que eu até há pouco tempo atrás eu não sabia o porquê que ele falava isso, mas era Deus me entregando uma revelação. Toda vez que eu terminava a prova com um professor de física, ele dizia para mim que Deus te deu o céu. E aí Deus me revelou que essa é a melhor maneira de você falar sobre o reino de Deus na terra. Um sujeito faz algo bom para você, ou faz algo ruim para você, você chega para ele e diz assim, que Deus te deu o céu em breve. E dele vai dizer, Deus me livre. Não é assim? E aí você vai entrar com a teologia do reino. Não, o que eu estou querendo te dizer é que você não precisa esperar você chegar no céu para você viver as maravilhas de Deus. Que você pode viver as maravilhas de Deus aqui e agora. E quem já não ouviu essa palavra? O pastor já falou várias vezes sobre isso. E a pregação dessa noite ela vai ser bastante simples. Eu também aprendi que as duas principais maneiras de você receber uma grande bênção é com intimidade com Cristo e é com a revelação que o sacerdote te entrega. Por segunda-feira, quando eu recebi a palavra, e a palavra é muito simples, eu confesso para vocês que eu não fiquei constrangido, mas eu fiquei até chateado. Porque a sensação que eu tinha, que o meu sacerdote estava me diminuindo, dizendo, não, prega sobre o rio. Porque é isso que eu vou pregar nessa noite. Amém? Então você prepara o seu coração, porque Ezequiel 47 vai transbordar sobre a tua vida nessa noite. E daí eu pensei comigo, não, ele está querendo me colocar numa zona de conforto, porque uma das palavras, depois eu fui pesquisar, chateado, é uma das mais pregadas, uma das mais difundidas, é uma arqueologia intelectual, mais as pessoas sabem, porque é um rio simples, tu vai e sabe tudo o que acontece naquele rio. Quem já ouviu Ezequiel 47? Sobre o rio, sobre você ir entrando, sobre os tornozelos, sobre os joelhos, sobre... Todo mundo já ouviu sobre isso. Mas aí Deus começou a me revelar algumas coisas sobre essa palavra, que eram entendimentos que eu não tinha sobre ela. E eu creio que são da parte de Deus e eu quero começar nesta noite a compartilhar com vocês. E eu quero que nesta noite você abra o seu coração. Irmãos, um rio. Quero que você feche seu olho durante 5 segundos e imagine esse rio de Ezequiel 47. Imagina um rio. Imagina como você enxerga esse rio na sua frente agora. Amém. Geralmente, invariavelmente, você vai desenhar o rio assim, né? Você enxergou o rio, eu acho que todos enxergam ele. Aí eu vou dizer para vocês que você está enxergando ele da margem. O rio está passando ali e você está aqui. E aí eu preciso dizer para você nessa noite que se você enxergou o rio da margem, não ainda está dentro dele, você deve já mudar o seu pensamento sobre o reino de Deus. Sabe? Porque você não pode esperar esse rio se movimentar, esse rio transbordar, esse rio vir até e te buscar. Você deve dar esse primeiro passo e adentrar nele. Então que os rios de águas vivas do Senhor, você comece a enxergar ele já de dentro. Porque quer dizer que um pequeno passo você deu. E nessa noite eu não vim condenar passos de fé de ninguém, até porque quem sou eu para fazer isso? E eu não vim condenar se você está no primeiro com a água em tal lugar, eu não vim falar, não vim condenar nada disso. Eu não vim apontar isso. Mas eu vim nessa noite te desafiar, te perguntar, para você se perguntar no seu íntimo, aonde você quer chegar no reino de Deus? Aonde você quer estar para depois continuar, permanecer, andar, ficar e tornar-se aquele grande homem de Deus? E eu vou dizer para vocês que muitos já devem estar lá no mais alto nível e glória a Deus por isso. Depois me explica como, amém? Mas eu quero que você entenda a palavra de Deus nessa noite como uma revelação para a sua vida. E depois que eu assimilei a palavra, que eu entendi a simplória que o pastor me deu para pregar, ou me sugeriu para pregar, eu entendi que era justamente sobre isso que eu tinha que falar, porque na tarde, um pouco antes, eu tinha tido uma reunião com 2 irmãos da igreja que são empresários, e eles estavam contando sobre maravilhas e feitos dos negócios. Eles chegam no lugar, bom, irmãos, ele é um testemunho breve sobre esses irmãos. Eles foram para uma reunião para falar do sonho de abrir uma empresa, e já saíram de lá com 2 contratos assinados. E esse testemunho vai ter, porque ele é real e ele existe, e ele é daqui, é da nossa igreja. Então, e aquilo ali começou a me passar um filme, mas meu Deus, quem são esses homens? E daí eu consegui enxergar esses homens sobre alguns aspectos da fé. E essa conversa que a gente teve, ela foi 3 horas antes de eu receber a fatídica palavra, que eu não queria pregar. E esses homens começaram a me dizer, eu comecei a ver e olhar para a carinha deles, que um é mais bonitinho, o outro é mais feinho, daí quando eles foram dar o testemunho, eles não sabiam quem é quem. Daí eu comecei a olhar para aqueles homens ali e pensei, meu Deus, esses caras, eles só não podem atrapalhar Deus. Porque Deus está rompendo e abrindo as portas para eles. Mas porque eles, em algum momento da caminhada deles, decidiram assumir compromissos com Deus. Eles decidiram tomar posições. Eles decidiram fazer algo diferente. Decidiram viver por uma palavra que Deus entregou. E é isso que eu quero te desafiar nessa noite. A finalizar esse trajeto e que você saia daqui pensando, a partir de hoje, eu vou viver pela palavra de Deus. A partir de hoje, eu vou viver pelas promessas de Deus.
A partir de hoje eu não abro mais portas, eu vou entrar nas que Deus já abriu. A partir de hoje eu não vou lutar pelo meu casamento, porque Deus está dando toda a provisão. A partir de hoje eu não vou bater pela provisão financeira. Eu vou entregar para Deus porque Ele vai prover. A partir de hoje eu vou entregar efetivamente todas as coisas para Deus. É algo simples, né? Mas se você estiver na margem do rio, você vai ouvir, você vai entender e você não vai praticar. Ela é simples, mas exige prática e exige desempenho. Que nessa noite você largue essa fé. Eu e você largamos essa fé intelectual, essa fé do livro, essa fé da leitura, essa fé lógica, essa fé matemática, essa fé interpretativa, e você entre para a fé do sobrenatural. Você entre para o novo, para o diferente, para o grandioso de Deus sobre a tua vida. Amém? Eu nem comecei a pregar, irmãos. É só o começo. Porque essa palavra, ela tomou conta de mim. E ela é simples, mas vamos abrir Ezequiel 47. Glória a Deus, aleluia. Amém. Ezequiel 47:1 fala. Vamos ler a partir do verso 1. E ela fala: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. Eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. No 2, ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis corriam as águas ao lado direito. Alguém entendeu alguma coisa até aqui? Amém. Porque, amém? Revelação. Vem com a mesma roupinha dele hoje, para ser ungido. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Cintura, irmãos. Amém? Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, de Engegede até Engeglaim, haverá lugar para se estender em redes. Seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar, grande em multidão excessiva. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, até água com gás trouxeram, que é a água que eu mais gosto. Glória a Deus. Irmãos, a passagem ela é simples. É sobre o rio. É sobre os tornozelos, é sobre os joelhos, é sobre a cintura e é sobre onde você não tem mais controle da altura da água. E aí eu quero só que você feche o seu olhinho rapidinho e comece a entrar nesse rio. Já comece a entender ele com a aguinha pelos tornozelos. Amém? Imagine você não na margem, e sim já no leito, andando sobre esse rio. E você está com as águas pelos tornozelos. E eu te pergunto nessa noite, quem é você neste momento? Você pode ser o bebê na fé. Se você quiser, você pode abrir o seu olho. Se você quiser ficar com o olho fechado, não durma, mas possa ficar. E imagine, você pode ser aquele bebê na fé, aquele recém-convertido. Você pode ser aquela grande multidão de pessoas que ficam de espectadores do que Jesus faz. Amém? E muitas vezes, pessoas, nós somos os espectadores das boas novas de Jesus. Nós temos o controle total sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, nós tomamos as decisões de maneira soberana, nós não damos a devida importância para os direcionamentos que Cristo dá para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso trabalho, e nós vivemos na soberana vontade pessoal. Amém? Nós somos aquela grande multidão, e a palavra de Deus ela fala, se der para abrir, Mateus 9:8, quando o pastor fala, abra para eles, abra para nós, Mateus 9:8. E ali fala: vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. E logo depois gritaram: crucifica Jesus! Amém? Esse mesmo povo gritou pela crucificação de Jesus, eram espectadores das boas novas de Jesus. Então, se nós tínhamos o conceito de que aquele que andava com a aguinha pelo tornozelo, ele era um bebê na fé, não, ele não era só um bebê na fé. Muitas vezes são decisões que nós tomamos de nós termos o controle das nossas próprias atitudes e nós termos o controle geral da nossa vida. E se você está nessa condição, eu te convido a avançar um pouco mais nessa noite. Amém? E lá a palavra fala em côvados, né? 1000 côvados em torno de 500 metros, né, pastor?
Tem matemáticos lá, dos caras dizem que é de 465 a 530. Então, honestamente, eu não sei, mas é em torno disso. Então, vamos arredondar para 500 metros. E ele fala, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Sabe quem é esse povo aí? Esse aí já está começando a chegar mais perto da bênção. Esse aí já está com a aguinha pelo joelho. Quem é ele? Vamos ver se você se identifica. E eu não estou recriminando você estar aqui, porque você já está começando a entrar no caminho certo. Amém? Porque até então lá você estava só postando no Instagram lá o que Jesus estava fazendo acerca da vida dos outros. Amém? Aqui nesse momento, você já vai... Mateus 17:14. Quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Esse cara aqui já está começando a ficar carente das bênçãos de Deus. Esse cara aqui já está começando a pensar, eu tenho a quem recorrer. Essa pessoa aqui já está sabendo, tem um Cristo, tem um Deus, que nele eu posso confiar. Para esse aqui eu vou pedir curas, para esse aqui eu vou pedir milagres, vou pedir bênçãos. Você já está numa fase melhor. Você já está postando no Instagram não só o que aconteceu com os outros que você estava de espectador. Você está começando a postar as maravilhas que Deus começou a fazer na tua vida. Você já está começando a perceber os sinais de Deus na sua vida. Sabe o que você está gerando nesse momento já? E testemunho é a principal arma que o cristão tem de falar sobre as boas novas de Deus. De propagar o reino de Deus. Porque ele fala com a autoridade de quem viveu a bênção. De quem viveu o milagre. De quem viveu a provisão. De quem viveu a transformação. Amém? Então você já está começando a ir para um caminho bom. Imagine o reino de Deus como uma escada rolante. E ela está subindo. Tenta descer a escada que está subindo. É mais difícil. Então, irmãos, não desça, avance. Amém? Imagina que é uma escada rolante e você sempre pensa em avançar no reino de Deus. E a palavra de Deus, ela vai um pouco mais avante. E ela fala, mediu mais 1000, passar pelas águas que me davam pelos lombos, pelas cinturas. Você deixou de ser espectador, você deixou de apenas pedir para Deus operar na sua vida, e você chega num estágio de fé, irmãos, que você quer começar a trabalhar no reino de Deus. Você quer começar a produzir no reino de Deus. Você quer começar a se sentir útil. Você não vai mais tirar a foto da perna curada para botar no Instagram. Você não vai mais tirar a foto do que Deus está fazendo lá naquele irmão lá. Você vai querer tirar uma selfie sua, mostrando você na obra de Deus, trabalhando e atuando. É porque você entendeu que também você é útil para o reino de Deus. Você entendeu que você tem parte nesse reino. Você se sente importante nesse reino. Amém? E talvez você esteja nessa fase. Ele é legal? Eu quero trabalhar, eu quero produzir. Mas eu quero dizer para vocês que talvez nessa parte, nesse momento, você ainda quer controlar algumas coisas na sua vida. E talvez nesse momento, com a água pela cintura, ou um pouco mais, ou um pouco menos, você ainda tem algum controle sobre alguns aspectos da sua vida. E o que Deus sempre nos chama? Ele não nos chama para nós controlarmos. Ele nos chama para Ele ser o soberano sobre a nossa vida. E aí, se nós avançarmos um pouco na palavra de Deus, ela fala, mediu ainda outros 500 metros e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Irmãos, Jesus te convida nessa noite para você chegar neste patamar, que é o patamar do aprovado, da aprovação. É o patamar em que eu não sei se todo mundo sabe nadar aqui, mas independente de você saber nadar, se a água não dá mais pé, ela já oferece risco. E muitas vezes ela não depende só de você. Você não depende só de você para você sobreviver a ela. E aqui fica de maneira sobrenatural e muito clara que neste momento da sua caminhada com Deus, você assumiu um compromisso de fidelidade irrestrita com Deus, em que você entregou a sua vida por completo para Cristo. Que você entregou a sua casa, a sua família, os seus ministérios, tudo na presença de Deus. E a partir daquele momento ali, você não está vivendo mais pela sua vontade, pela sua soberania, e sim pela soberania de Deus. Lembra que eu falei no testemunho dos irmãos lá no começo? E daí eu estava olhando para aqueles irmãos e eu comecei a pensar e imaginar que era nesse momento que esses irmãos estavam vivendo. Que é nessa fase, que é nesse momento do rio, que é nesse estágio de fé que eles estão. Que é no estágio de dependência de Deus, em que Deus está no controle total. Mas a gente sabe que para chegar nesse momento, a gente precisa tomar algumas posições. A gente precisa abrir mão de algumas coisas. A gente precisa dar passos de fé. A gente precisa abandonar muitas vezes os pensamentos racionais e naturais para entrar numa dependência do sobrenatural de Deus. Quem por aqui já não passou por dificuldade financeira? Todos nós já passamos em algum momento da nossa vida por dificuldade financeira. Mas como que a gente passou por isso? A gente entregou totalmente para Deus
ou a gente tentou da nossa maneira fazer algo. E eu quero dizer nessa noite para vocês que dói muito menos se nós entregarmos todas as coisas na presença de Deus. Irmãos, esse momento da caminhada, que é o momento da dependência, o momento da entrega, o momento da dependência irrestrita do Senhor, é lógico que tem mas não dá para falar do preço, ele é muito alto. Sim, ele pode ser alto, porque ele é preço de renúncia. Irmãos, lá na primeira parte, lá, quando tá aguinha pelo tornozelo, tem amizade com você, convive mais com todo mundo, com pessoas da igreja. O seu casamento muitas vezes pode estar destruído e você não tem o entendimento que você tem que mudar isso. Seus filhos estão com problemas na escola, com problemas de nota, e você não entende que você deva mudar isso. Por quê? Porque você não tem a soberania de Deus sobre a sua vida. Então o que eu quero te estimular nessa noite é que se você dentro desse rio aí, você consiga avançar. E independente de onde você esteja, qual é o desafio que eu te faço? É avançar. Se você identifica lá, eu estou em tal momento, eu quero ir para tal momento. Porque muitas vezes, irmãos, ir do 1 para o 2 é muito fácil. Ou exige alguns passos pequenos de fé. Ir do 2 para o 3 exige um pouco mais, alguns passos a mais de fé. E você chegar no último nível de dependência irrestrita, de entregar efetivamente todas as coisas na presença de Deus, exige sim um passo de renúncia muito grande, de dependência muito grande. Mas é isso que Deus quer de nós. Que nós tenhamos dependência da sua presença. Que nós não vivamos as coisas de maneira lógica, de maneira racional. Que a gente viva as coisas de maneira sobrenatural. Que quando a gente lê o seu evangelho, a gente busque a revelação para a nossa vida sobre aquilo que a gente está lendo. E que não seja apenas um beabá, um mais um, que de repente eu vá viver ou não. Que a gente possa viver de fato o que está escrito aqui. Que a gente possa exercitar, porque uma palavra, irmãos, eu já ouvi 10, 20 vezes essa pregação. Eu já vi 10, 15, 20 vezes essa palavra. Quando tem Pentecostes, ela é muito pregada. Amém? Mas de fato, a gente está olhando para isso tudo de onde? Da margem do rio, esperando ele transbordar para em algum momento nos buscar? Ou nós vamos nos jogarmos de corpo, de alma, de coração para dentro desse rio e viver tudo que Deus tem para a nossa vida? Para a nossa casa, para a nossa família. Profética e não natural. Que a gente possa entender sim de maneira pessoal, mas com o intuito de sair, porque esse rio, irmãos, esse rio ele correu, para onde que ele ia? Aonde que ele desagou? Esse rio de bênçãos ia cair aonde? No Mar Morto. E o que era o Mar Morto? Era um lugar que não tinha vida, que não tinha nada. E aí quando esse rio, porque esse rio era de água doce, quando ele chegou lá, ele destruiu a lógica da água salgada e trouxe para aquele lugar vida, para aquele lugar bênção, trouxe para aquele lugar salvação. Esse é o nosso papel, nos importarmos com alma, sim. Por quê? Porque nós queremos que as pessoas vivam esse reino extraordinário de Deus. Nós queremos correr, mas qual é o intuito desse rio? Sim, ele é para nós, mas ele é por quê? Ele é para chegar lá no Mar Morto e destruir a morte para que tenha vida. E ali fala na palavra de Deus: e toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegar estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Você entendeu que se você estiver nesse rio, você leva esse rio junto com você? Você entendeu que se você estiver na presença de Deus, a presença de Deus, você está levando ela para todas as pessoas? Você está resgatando vida sim, você está trazendo as pessoas para o reino de Deus. Você está trazendo elas para a soberana graça de Deus. Amém? Que a gente dê passos de fé, irmãos. Eu confesso que eu me escandalizei essa semana. Fazia muito tempo que eu não ouvia uma pregação de uma igreja X lá, e estava passando no YouTube e eu invento de clicar. E o pregador, ele estava pregando a mesma coisa de 3 anos atrás, que era a bendita diferença entre graça, entre lei, entre impergraça, entre isso e aquilo. Nós não podemos falar das coisas rasas do evangelho. Nós temos que viver realmente esse reino de Deus. Nós temos que buscar as maravilhas de Deus. Nós temos que buscar os milagres, os prodígios de Deus para a vida de cada um de nós. Não podemos viver essa fé rasa que tem que estar toda hora afirmando pontos básicos da fé. Nós temos que avançar. Nós temos, como o pastor diz, provocar milagres. Nós temos que provocar as bênçãos para a nossa vida. Nós temos que falar de Cristo, levar o evangelho. Amém? Implantar o reino de Deus, esse é o nosso papel. Amém? Nós estamos preparados para isso. Deus está nos preparando. Nós estamos numa igreja que ela é fruto de uma decisão. Ela é fruto de alguém que estava nesse último estágio do rio e tomou a posição. Que a palavra de Deus ela fala, e vamos abrir ela aqui, ó. Isaías 40, 31. 40, não é aí. Isaías 40, isso aí. Irmãos, a gente falou sobre esse rio, ok? Está explicado tudo e eu acho que todo mundo sabe aonde quer chegar. Tá, mas e como? Como que nós vamos chegar? Tá, eu entrei no rio, fui lá, e a hora que eu cheguei naquela água lá, eu não sei nadar. Como que eu entro em dependência de Deus? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Irmãos, visão clara,
se mover por uma palavra de Deus. Quando a nossa igreja surgiu, o pastor já tinha uma palavra muito clara de pastorear em Nova Santa Rita. O plano A não deu, porque não foi aceito ele vir para cá. Mas ele vivia debaixo de uma visão clara. O pastoreio na cidade de Nova Santa Rita. E assim nasceu a nossa igreja. De uma visão clara, de alguém que estava num nível de fé, de dependência de Deus, com uma visão, com uma palavra liberada. E vivendo aquela palavra, ele decidiu, não, nós vamos ter uma igreja, porque é isso que Deus quer. Dependência de Deus. E ele rompeu, ele abriu as portas e hoje nós temos a igreja familiar Abra. Então nós estamos preparados, o nosso DNA é um DNA de romper. O nosso DNA é um DNA de avançar. O nosso DNA é um DNA de clareza espiritual. E é isso que nós temos que ter para a nossa vida. Clareza espiritual. Uma visão clara de reino. Uma visão clara de onde a gente quer chegar. Porque a gente sabe. Qual é a visão da nossa igreja? Uma igreja em cada cidade até os confins da terra. Por quê? Porque nós queremos que as pessoas vivam o reino de Deus. Irmãos, nós não é chovendo molhado, mas nós não devemos nos preparar apenas para o dia da volta. Nós já temos que viver tudo que Deus tem para nós. Nós não precisamos ter o nosso casamento destruído, esperando que num dado momento Deus lá vai, talvez no último dia que tu vá para o céu, restaurar o teu casamento. Você não precisa andar na mediocridade financeira, se aqui Deus pode prover condições extraordinárias para você viver bem. Você não pode penar com a educação dos seus filhos, se a palavra de Deus ensina como educar os seus filhos. Você não pode viver a mediocridade. Deus te ensina a romper. Deus te ensina a viver de maneira prática o extraordinário. E é nisso que eu quero te convidar nessa noite. A partir desse momento, independente de onde você esteja, de que nível de fé você esteja, mas que você possa romper, que você possa enxergar esse rio, mas para você, e imaginar aonde que você quer chegar. E primeiro, ter clareza de onde você está, amém? E não interessa aonde você está. Se você nem está nesse rio, dê esse primeiro passo e entre. Que o mais pode ter certeza que Deus vai fazer. Não tenha dúvida, mas tenha clareza do que você quer. Viva pela palavra de Deus, viva pela promessa. Abra o teu coração, abra a tua mente, abra o teu entendimento para Deus falar. Permita que Deus fale ao seu coração, porque ali Ele vai trazer a revelação. E aonde Ele traz a revelação não vai ter nenhuma confusão, porque vai ter provisão de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Amém? Que o louvor possa estar subindo, que vocês possam estar se levantando. Amém? E o que eu mais desejo nessa noite, irmãos, é que de fato a gente possa romper de maneira extraordinária. Amém? E eu queria que nesse louvor agora, você converse com Deus. Você crie nesse louvor um momento de intimidade com Deus. Que você fique na presença de Deus nessa noite. Continue na presença dEle. Que você possa estar conversando com Deus. Abrindo realmente o seu coração para Deus. Esse é um momento teu com Deus. Aleluia. Existe um rio, Amém. Senhor, que foi do teu grande amor. Águas que sobem do trono, Que você possa nessa... águas que curam, que limpam, por onde o rio passa. A palavra esperar no grego, ela significa kiavá, que significa aguardar com expectativa e total confiança. Esperar em Deus não é se retrancar, não dar um passo de fé, mas não. É esperar confiadamente naquele que pode todas as coisas. Que você possa nessa noite desenvolver no seu coração o esperar, porque quando você espera no Senhor, você tem a certeza de que o correto está sendo feito. Porque a presença de Deus, o poder de Deus, Ele é soberano sobre as nossas vidas. E que nessa noite você entregue todos os aspectos da sua vida para Deus e declare que Ele seja soberano sobre todas as coisas. Independente do nível de dificuldade que você possa ter, independente do momento ou do problema que você possa estar passando, entregue para Deus lhe dar a solução. Entregue para Deus lhe dar a direção de aspectos da sua vida que você ainda não entregou a Ele. Se você nessa noite entende que em algumas áreas na sua vida o controle ainda está contigo, eu não te desafio, eu te convoco a entregar para Deus. Que nessa noite você possa sair daqui com o entendimento que nada, absolutamente nada pode estar no teu controle. E que todas as coisas devem estar no controle de Deus. Águas que sobem do trono. A gente sabe que quanto mais profunda intimidade vai ser gerado, vai custar um pouco mais, vai ter renúncia, mas vai ter chuvas de bênçãos. E que você possa nessa noite,
entregar na presença de Deus absolutamente tudo. Vida do próprio Deus, esse rio está nesse beber do teu rio, Senhor. Esta noite, o seu casamento tem que ser entregue. Você vem até a frente. Você entende nessa noite que as suas finanças devem ser entregues a Deus, que ainda está no seu controle. Que você vem à frente. Nessa noite você entende que a educação dos seus filhos